Está no ar o programa AgroRotina, o programa que tem por objetivo a valorização do jovem rural, a valorização do campo, a valorização da nossa gente. O nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha. Aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. E hoje a gente vem até a Universidade de Passo Fundo para conversar um pouco com o professor João Inácio do Canto, professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo, que há mais de 18 anos faz esse trabalho diretamente com as famílias, diretamente com os alunos e prepara também para a sucessão familiar. Seja bem-vindo, professor João, seja bem-vindo ao programa AgroRotina. Bom, Igor, muito boa tarde, enfim, os meus cumprimentos aí aos ouvintes do programa. Queria dizer, em primeiro lugar, que é uma grande alegria, duas alegrias, aliás. Primeira, de estar sendo entrevistado por ti, que nós nos conhecemos, não é deste momento. E segunda, é que nós nos conhecemos no campo, visitando produtores rurais, né, visitando produtores de leite, visitando outras atividades de pequenos produtores, da sucessão familiar, da produção na propriedade rural com mão de obra de origem familiar. E isso me deixa muito à vontade, então eu queria fazer esse registro, né, de agradecimento. Professor, gostaria que você contasse para quem está nos prestigiando neste momento um pouquinho da sua extensa vida, né, do seu extenso currículo. Conta pra gente o que o senhor já fez nesse mundão aí. Bom, eu então vou me apresentar, né, de forma rápida, mas eu acho que é importante contextualizar de onde que eu venho e qual foi minha trajetória, né? Porque a minha personalidade é uma personalidade extensionista, na verdade. Eu fiz o programa de mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, em reprodução animal, né? Sou natural de Porto Alegre, cursei a veterinária na URGS, né, em Porto Alegre. Portanto, eu sou um homem da cidade. Isso é importante destacar, porque eu nasci na cidade, me criei na cidade, e depois dos meus 28 anos eu me transformei num homem do interior. Porque eu ingressei na Brigada Militar como oficial veterinário, instituição essa que traça um elogio aqui em particular. Trabalhei durante 30 anos como oficial veterinário em programas de reprodução equina e programas de reprodução animal, de pecuária, de produção de suínos, inclusive, sistema aberto de suínos e algumas outras atividades. Quer dizer, dentro do meu perfil profissional, é uma coisa que me acompanha desde cedo. E uma coisa interessante que eu gostaria de contextualizar é que a escolha da minha profissão, inclusive, me remete à questão da sucessão. Porque o meu pai havia comprado uma propriedade na Grande Porto Alegre e nós começamos uma atividade de produção. Inclusive, me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi construir um açude para piscicultura. Então, agora até falando, me relembra assim a minha juventude, né? E me trouxe à memória que eu mesmo sou fruto de uma proposta que no fim acabou não evoluindo, porque eu me mudei para o interior e acabou, como tantas outras propriedades, no nosso caso também, a família teve que se desfazer da área e eu ingressei então em Santa Maria, onde eu trabalhei durante 10 anos, montei um programa de reprodução equina. Inclusive os animais que fizeram a Copa do Mundo de 2014 são animais da nossa produção, com inseminação artificial, inclusive. E depois disso, em 2002, 2003, na verdade, eu iniciei, fiz concurso aqui na área de reprodução animal, disciplina essa que eu atuo até hoje, né? Mas na minha trajetória aqui dentro da universidade, eu acabei, como disse, por perfil pessoal, me identificando e procurando atividades de extensão. Aliás, eu preciso fazer um registro, que essa universidade, a gente pode dimensionar aí o tamanho aí do nosso quintal, né? Mas é uma universidade que tem uma proposta de extensão muito, muito bem desenvolvida, né? Coisa que me chamou muita atenção.
E eu acabei me inserindo dentro dessa pasta. E é justamente sobre isso, professor, que eu gostaria que o senhor comentasse agora, um pouco sobre essa sua inserção na pasta de pesquisa e extensão aqui da Universidade de Passo Fundo. Muito bem, então o que acontece? Apesar de ser do campo, eu sempre gostei muito de ser ter origem urbana, eu sempre gostei muito de estar na cidade. Eu me lembro das minhas aulas práticas na URGS, né, campo, e eu acho, assim como a grande maioria dos acadêmicos, né, e acho que todo mundo concorda com isso, que a questão da formação prática, ela tem uma importância fundamental na formação profissional do acadêmico que vai sair para o mercado de trabalho. Então, por questões acadêmicas de ensino, eu comecei a sair para o campo, para várias regiões, para várias propriedades, para trabalhar com reprodução, que é a disciplina com a qual eu trabalho principalmente hoje, ainda hoje, né? No momento em que houve a abertura na área de extensão, naturalmente eu comecei a submeter alguns projetos, né? E os projetos de extensão, eles geram demandas de campo, que geram pesquisa, e essas pesquisas são discutidas em aula para formar os acadêmicos e para fazer com que eles tenham uma realidade de campo mais apropriada do que é realmente o seu futuro mercado de trabalho. E durante esses anos todos eu venho trabalhando com produtores de leite, né? Basicamente com reprodução de gado de corte, gado de leite, de equinos, de ovinos, né? E recentemente agora eu assumi a coordenação de extensão da unidade de agronomia veterinária, que dentro da minha visão e tenho tido apoio para dar a essa pasta a importância que ela merece, porque o agronegócio, e hoje é uma coisa que está muito clara para todos nós, né? O pessoal que está nos assistindo do interior com certeza concorda comigo, e os mesmos pessoal da cidade também, que o agronegócio hoje é a locomotiva de cada município, de cada estado, claro, cada um com as suas peculiaridades, de vários países no mundo inteiro. Recentemente saiu a nova pesquisa do IDESE, né, o novo ranqueamento do IDESE, onde mostra um pouco disso que o senhor citou, né? Bom, para comentar essa questão, eu vou me valer de uma informação que eu tive, inclusive, pesquisando recentemente, né, com relação à importância econômica da agricultura e do agronegócio a nível mundial, nacional e estadual, né? Então, o PIB nacional, o PIB do Brasil hoje, é em torno de 7,3 trilhões de reais. Desses 7,3 trilhões, 2 trilhões são da agricultura. 62% é da produção agrícola, de grãos, enfim, da agricultura, e 38% da pecuária. Bom, no Rio Grande do Sul, hoje o PIB são de 280 milhões de reais, né, por ano. 280 milhões de reais. Sendo que desses 280 milhões, em torno de 20% a 25% é diretamente da agricultura e 40% a 45% do segmento do agronegócio, direto ou indiretamente falando. Então essa contribuição, inclusive em termos internacionais, o PIB mundial hoje vai passar de 100 trilhões de dólares, ela é uma projeção que existe em todos os países, e a importância do agronegócio ela tem se tornado cada vez mais evidente. E isso faz com que as pessoas vejam no campo uma possibilidade de negócio para investimento, e aquelas que já têm negócio, uma possibilidade de manutenção das suas áreas, procurando melhorar a sua eficiência econômica e buscando uma qualidade de vida melhor, porque hoje, se nós pensarmos em termos de qualidade de vida, de segurança, de renda, de espaço, enfim, para nós morarmos, de qualidade de alimentação, de recursos naturais, o interior hoje representa uma área magnífica, né, para qualquer pessoa. E eu digo isso, como já disse no início, sendo oriundo de Porto Alegre, portanto de área urbana, criado e desenvolvido no meio da cidade grande. E hoje, quando eu vou para o interior e convivo com as cidades, eu sempre vou almoçar com as famílias, a gente faz toma um chimarrão junto, hoje com os devidos cuidados, naturalmente, né? Mas, enfim, é sempre uma coisa muito prazerosa.
né? Não é um trabalho, aquilo, não vou dizer que seja um lazer, mas é muito prazeroso, porque a gente está num ambiente que é convidativo, e eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas acabem ficando mais no campo. E a questão desse índice hoje nas menores cidades e aquelas que têm maior inserção no agronegócio, como é o caso de Água Santa, que hoje é o primeiro, né, no índice econômico, né, do estado do Rio Grande do Sul, é uma coisa que realmente incentiva as pessoas a permanecerem no campo, né? No mínimo a pensar um pouco antes de abandonar o campo e se entrar nos números do êxodo rural. Professor, gostaria que agora o senhor comentasse um pouco sobre a importância da agricultura familiar como um todo, né? Sobre a sua história e sobre a sua avalia ao longo dos anos, né? O desenvolvimento. O senhor me comentou aqui em off também, até sobre os subtipos, né, de agricultura familiar. A agricultura familiar ela se confunde com a história da humanidade, né? Porque foi em cima da produção de alimentos que as pessoas que tinham a sua subsistência, né? Então hoje a nível mundial, inclusive, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, 9 em cada 10 propriedades, das 570 milhões de propriedades, elas são gerenciadas por famílias. E essas famílias, elas têm a responsabilidade, olha que coisa importante isso, a responsabilidade de produzir o alimento que vai ser consumido por todo o planeta, considerando que isso representa de 70%, em algumas regiões, 80% daquilo que nós consumimos. Vamos agora a um intervalo com os nossos apoiadores. Voltamos já. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos do nosso intervalo e para você que está nos prestigiando, já falamos aqui sobre um pouco da história do professor João, né? Sobre a sua carreira profissional, pessoal, né? Também falamos um pouco sobre a introdução da agricultura familiar e a sua importância a nível mundial. Também falamos sobre a renda, sua importância a nível econômico. E agora a gente quer saber um pouquinho sobre os subtipos da agricultura familiar. Bom, como tudo na vida, né, a gente quanto mais estuda, mais vê que as coisas elas não são tão simples, elas são assim, uma quantidade de informações que vão surgindo, elas vão se associando e montam um quadro bastante complexo. Então, eu queria compartilhar com todos, né, aproveitando esse espaço, pelo qual eu agradeço, inclusive, em nome da universidade, meu nome também, e em nome do produtor rural, porque esse tipo de iniciativa ela traz o benefício para as famílias dos produtores, porque o produtor precisa saber, e ele sabe disso, e os filhos do produtor têm que saber, que existem uma grande quantidade de pessoas com maior ou menor impacto, vamos dizer, o poder de decisão, e que estão trabalhando e que reconhecem a importância do produtor dentro do nosso contexto global. Isso é uma coisa global e local, dentro da nossa comunidade, inclusive, né? Isso eu acho que é uma coisa que tem que ser deixar muito bem registrada, e é o meu pensamento. Aliás, é o que me move quando eu vou para o campo. Com o senhor. Concordo com o senhor. Então, eu vou, inclusive, quebrar o protocolo, eu vou lançar a mão aqui de algumas informações, porque eu não vou me lembrar de cabeça, mas mencionando o que eu vinha comentando sobre a questão da classificação da agricultura familiar, existem 3 tipos de, vamos dizer, propriedade ou agricultura familiar, que seria o de subsistência, de transição e consolidadas, né? Então, no primeiro momento, a gente pode pensar que isso é uma classificação acadêmica que não tem impacto dentro da realidade do contexto. Por isso, eu acho tão importante nós irmos para o campo e trabalharmos junto com as informações, né? Então, eu busquei, junto a um relatório anual da Emater, que é uma publicação bianual, não tenho bem certeza se é bianual, mas, enfim, é recente, agora de 2020 ou 2019,
que fala que eu queria justamente trazer essa classificação dentro da cadeia leiteira, dentro do Rio Grande do Sul. Então tem os números aqui bem realmente interessantes, né? Então, por exemplo, dentro do número de produtores rurais no Rio Grande do Sul, de leite, né, 152.500 basicamente, tá? Então, dentre esses, nós temos 50.660 que são atividade econômica formal, que se encaixa dentro da categoria de propriedade rural consolidada, certo? E, portanto, vende produtos lácteos e recolhe ICMS para o município e faz parte, vamos dizer, da riqueza, inclusive, do município, a verba que a gestão pública municipal tem para gerenciar a sua respectiva cidade, município, né? Bom, desses 152 mil, 11 mil são atividades econômicas informais, ou seja, são produtores que vendem leite cru ainda ou que processam o queijo caseiro e vendem informalmente. Então entra dentro dessa segunda, que seria de transição. Qual é a importância disso? Esses são os produtores que poderão, em um primeiro momento, sair do processo. Porque eles estão repassando um produto que não é regular, mas que é a sua fonte de renda familiar. E se não houver um suporte para que eles possam subir de categoria, vamos dizer assim, em termos de formalização, inclusive a fins de município, isso é uma coisa importante, porque aumenta a receita e a arrecadação do município. Então é uma quantidade bastante expressiva, são quase 10% dos produtores rurais. E tem essa aqui é muito interessante, que dos 152 mil, 91 mil, isso equivale a 60%, são produtores que produzem o leite para o consumo da sua família e que dependem de uma ou duas vacas para alimentar os seus filhos e a sua família. Então veja assim, um conceito teórico, acadêmico, mas que se encaixa perfeitamente bem dentro de uma realidade que nós encontramos no campo, dentro das nossas visitas, né? E aqui tem dados, inclusive, sobre produção média e arrecadação. Esse aqui é interessante. A arrecadação, por exemplo, desses produtores que para consumo familiar, são 247 milhões de reais por ano. Os informais são 120 milhões de reais por ano. E os formais são 4 bilhões e 600 praticamente. Quer dizer, existe uma grande verba, inclusive, que está sendo recolhida para o benefício da família, naturalmente, isso é muito importante, mas que os municípios, se reconhecerem aí uma oportunidade de, inclusive, alavancar o sucesso dessa família e aumentar a sua receita municipal dentro da cadeia leiteira. Aqui tivemos um exemplo da cadeia leiteira, mas com certeza esses subtipos se encaixam em todas as atividades do campo, né? Seja na atividade de grão, seja na avicultura, na suinocultura, enfim, todas as outras que estão ligadas, né, ao campo, né, professor? É uma necessidade de estar presente em todos os níveis tecnológicos, inclusive nos mais elevados até os menos favorecidos em termos de suporte. Cada um, claro, com as suas demandas, né? Claro que quem tem mais condição financeira tem um suporte técnico mais especializado, naturalmente, mas mesmo assim a gente observa que muitos que hoje têm uma renda, vamos dizer, da agricultura bastante expressiva, carecem de informações relativas a novas tecnologias, os novos processos que poderiam aumentar bastante a sua renda em termos de produtividade por área produzida, né? Vamos agora a um intervalo com os nossos apoiadores. Voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais.
Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Professor, e falando sobre aumentar a sua renda na área produzida, né? Aí a gente já fala também sobre as novas gerações que vêm chegando, né? Sobre as tecnificações, sobre a inserção da tecnologia do campo e também do conhecimento, né? Professor, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esses seus 18 anos de experiência acadêmica e também profissional. O que o senhor tem vivenciado no campo, quais são os principais desafios da sucessão familiar? Então, eu acho que já utilizando a questão econômica como sendo um dos principais, vamos dizer, não o único, mas é um dos principais, sem dúvida, elementos para que, primeiro, a família se mantenha no campo, segundo, que a família esteja feliz no campo, terceiro, que os filhos vejam os pais felizes com o que estão fazendo e que eles queiram continuar a atividade que os pais estão fazendo. Então eu acho que essa questão da eficiência econômica é um dos aspectos mais importantes, e aí entra a gestão, né, da informação, gestão financeira da propriedade, que é um outro gargalo que eu imagino, a gestão dos números, né? Muitas vezes, por exemplo, na avicultura mesmo, na suinocultura, tu tens uma produção, tu tens os índices zootécnicos, mas tu não tem o azul e o vermelho. Tu não está conseguindo definir se a tua produção é superavitária ou se tu está trabalhando no vermelho. E isso é uma coisa que, em termos de empresa, não é possível, porque tu tem que ter eficiência econômica na atividade. Tu não pode tirar dinheiro de uma atividade para complementar uma outra atividade. Aquela atividade ela tem que ser rentável, superavitária, para tu conseguir realizar investimentos de melhoria de tecnologia, de fazer o custeio das produções, embora existam as linhas de crédito, né, que é outro aspecto que a gente pode comentar. Mas, enfim, eu acho que esse ponto econômico ele é muito importante, né? Um segundo aspecto que eu vejo muito importante é a relação familiar. Existe a geração, vamos dizer, dos atuais gestores, que vamos dizer que seja os avós ou os pais, enfim, e as categorias de base, como eu sempre digo, que vem de baixo, né? Então se estabelece naturalmente, isso acontece em qualquer situação, um conflito cultural. É necessário uma transição cultural, porque são linguagens distintas. Existe a forma como eu me comunico e a forma que, por exemplo, os meus filhos se comunicam. E existe diferença. Se eu não estiver em contato com eles o tempo inteiro, essa diferença nos afasta. E vai ser muito difícil, quando eu estiver já com uma idade adiantada, eu querer resgatar uma relação que não foi construída desde cedo. Porque a lacuna cultural é muito, muito grande entre esse distanciamento de gerações, né? Professor, e para finalizar, gostaria que agora o senhor comentasse um pouquinho sobre também os seus projetos, já que agora o senhor assume uma pasta muito importante para a nossa região, né? Que é a pasta de extensão e pesquisa, né? E como o senhor tem pensado em trabalhar no campo também, fortalecendo os nossos agricultores, levando, claro, informação sempre para o campo. Bom, com relação a essa questão, eu sempre tive a convicção, né, da necessidade de aproximação do campo com a universidade e da universidade com o campo, né? Por intermédio de quem? Por intermédio dos acadêmicos, orientado, supervisionado pelos professores e demais pessoas que venham a contribuir com a transferência de conhecimento, com a transição cultural, com a implementação de novas tecnologias, com a busca de demandas de pesquisa e com a participação direta dos produtores rurais. Aliás, que estão presentes nas nossas salas de aulas, porque a grande maioria não vou dizer a grande maioria, mas muitos produtores, muitos acadêmicos, né? Inclusive que já se formaram e hoje estão no campo, eles voltaram para suas propriedades, são oriundos de propriedade de origem familiar e estão trabalhando. E atualmente é a mesma coisa, continuam sendo oriundos do campo e tem uma forte inserção na sua região. Então a metodologia que nós temos pensado é justamente promover eventos, né, de aproximação. Inclusive, queria fazer um registro que a universidade dispõe de uma área de pesquisa, que é o CEPAGRO,
e que tem a finalidade de desenvolver tecnologias, inclusive parcerias em vários segmentos, que nós temos a intenção, né, eu sou colaborador nesse processo naturalmente, de trazer os produtores interessados nas diferentes culturas e nos diferentes objetos de desenvolvimento de pesquisa que venham visitar para ter a oportunidade de conhecer essas coisas em andamento, em desenvolvimento. Isso, aliás, isso é uma coisa importante. O produtor, muitas vezes, ele vai adotar uma tecnologia vendo o resultado dessa tecnologia em curso, né? Então, isso é uma coisa bastante importante, né? E um segundo aspecto que eu julgo também bastante importante é o nosso contato com os gestores municipais, né? Através das prefeituras, dos secretários de agricultura, dos presidentes de associação, das cooperativas, né? Para que a gente possa trazer esse público as diferentes demandas e levar aquela contribuição que nos for possível levar. Eu acho que essa que é a grande função da universidade, né? Maravilha! Obrigado, professor, mais uma vez por estar com a gente. O programa AgroRotina agradece, também com certeza a todas as famílias rurais agradecem, né? Essa abertura por todo o conhecimento que a universidade tem levado também, por todo o processo de pesquisa, e eu acho que se o nosso campo tem tido sucesso que vem tendo, né? É também processo dessa mescla, dessa troca de conhecimento que vem acontecendo ao longo dos anos. Este foi o programa AgroRotina, nessa edição especial, conversando um pouco com o professor João Inácio do Canto, da Universidade de Passo Fundo. Agradecemos a você que esteve com a gente, também um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha. Aumente a produtividade e a lucratividade com as sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. Fique ligado no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.